Segundo as Crônicas, capítulo de número 33. Deus abençoe ricamente a vida de todos. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Verso de número 12. Segundo as Crônicas, capítulo de número 33, versículo 12. É o segundo dia da campanha, a vigília da restauração, onde nós estamos buscando restauração da parte de Deus para a nossa vida, tá? Quem precisa de restauração, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, ó. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Somente até aí. Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Deus, fala ao meu coração. Fala o coração da minha irmã, do meu irmão. Fala com todos nós aqui, Pai, nessa noite, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus querido. Graças e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero pregar aqui nessa noite, subordinado a um tema: o poder da humilhação. Nós vamos entender que a humilhação, ela é uma ferramenta que, se o crente ele fizer uso dessa ferramenta, ele pode alcançar coisas inimagináveis. Ela tem um poder, irmãos, extraordinário, quando nós a usamos da forma correta. A prova disso é os textos bíblicos que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Eu não sei se todos que estão aqui já leram, mas é uma palavra bastante conhecida pelos leitores da Bíblia Sagrada, a história de Manassés. Manassés foi um dos reis mais perversos, maus e cruéis da história dos reis de Israel. Ele cometeu tanta atrocidade, tanto malefício. Eu vou até ler aqui um versículo para que vocês entendam. Eu vou ler, depois eu explico. Capítulo 33, versículo 6. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 33. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e constou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Ou seja, o homem era um macumbeiro nato. Macumbeiro nato. Você vê o tanto de maldade que Manassés fez. Imagine um homem. Olha o que ele fez. A palavra filhos aqui está no plural. Quem percebeu, diga amém. Amém. E fez os seus filhos. Irmãos, esse Deus aqui, ele é conhecido em algumas partes da Bíblia como Milcã ou como Moloque, o Deus do sacrifício infantil. Era uma imagem meio híbrida, metade homem, metade touro, variava de acordo com a localidade. Nas mãos dessa imagem de bronze tinha um tacho gigantesco. E esse tacho, ele era aquecido, superaquecido. Ele ficava vermelho como uma brasa bem acesa. Irmãos, era uma crueldade tão inexplicável que as pessoas que iam sacrificar os seus filhos a Moloque, chegavam lá, pegavam o recém-nascido, irmão, e colocavam dentro daquele tacho ardendo em fogo. A criança só dava um grito. Então era de uma crueldade, irmãos, inexplicável. Manassés fez isso. Não foi só um. A Bíblia diz, filhos. Ele sacrificou os próprios filhos a Moloque, a um Deus estranho.
Ele consultava constantemente aos feiticeiros, aos agoreiros. E o texto bíblico é repleto de detalhes, enfatiza que ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. As maldades que Manassés fez são maldades pela ótica humana imperdoável. Pela ótica humana, você tira pelo que aconteceu agora. Você vê, isso daí é completamente irritante, né? Provoca ira, causa indignação. Mas um homem que fez tanto mal, que praticou tanta coisa ruim, Deus permite que ele seja levado para o cativeiro. Ele é levado pelos sírios para o cativeiro babilônico, e lá, como um animal trabalhando, ele cai em si e percebe que ele estava ali por causa dos seus próprios erros, por causa das suas próprias falhas. Ele reconhece que estava errado. O primeiro passo para a autêntica humilhação é reconhecer que está errado e não procurar terceirizar a culpa. Manassés, quando ele reconhece que está errado, ele começa a permear o caminho da humilhação. Ele ora, ele chora, ele se quebranta diante de Deus, e ele não fica terceirizando a culpa, culpando A, B, C, D. Ele traz para si mesmo a responsabilidade do mal que o sobreveio, e começa a chorar, começa a implorar o perdão de Deus, começa a suplicar. E Deus, irmãos, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que olha para o ser humano que erra e que falha, não como eu olho, não como você olha, porque o nosso olhar é um olhar condenatório, o nosso olhar é um olhar justiceiro, é ótica humana, é esse olhar. Já Deus não. Deus, quando Ele olha para uma pessoa que erra e que falha, Ele olha com uma visão completamente diferente. Qual seria a sentença? Não precisa falar, mas qual seria a sentença que você daria a um homem como Manassés, que fez uma maldade dessa com os próprios filhos, e que fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor? A Bíblia não detalha esse mal que ele fez, mas com certeza você julgaria com seus méritos, você julgaria de acordo com a sua justiça, e conforme você venha avaliar que ele merece ser julgado. Já Deus, quando vê Manassés orando, chorando, reconhecendo do fundo do seu coração que estava completamente errado e que precisava do perdão de Deus, sem terceirizar a culpa, sem culpar terceiros, porque no texto bíblico diz, eu vou até ler, ainda no versículo 13, quer dizer, e ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele. E Deus se aplacou para com ele. Sabe o que significa Deus se aplacou? É como se Deus fosse esmagando Manassés. É como se Deus fosse punindo por causa das maldades, porque o pecado tem consequência. O pecado, ele tem consequências. Mas a humilhação de Manassés foi tão profunda, a humilhação de Manassés foi tão sincera. Não foi aquele choro de teatro, não, foi um choro sincero, veio de dentro do coração, um choro que promovia arrependimento, mudança. O choro de Manassés é um choro real, e Deus se aplaca, Deus para, Ele aplacou a ira, Ele parou,
a ira dele sobre Manassés. E agora, em vez da ira, Deus vai vir com a benevolência. Em vez da ira, Deus vai vir com a bondade. Porque Deus vai pegar um homem desse e vai exaltar ele, vai restabelecer o reino. E vai exaltar ele de uma forma tremenda e extraordinária. Veja o poder que tem a humilhação. Se nós procurarmos permear o caminho da humilhação, buscando da parte do Senhor a restauração que nós necessitamos, Ele nos restaurará. Irmãos, o poder da humilhação é transcendente, vai além, muito mais além das nossas expectativas. A Bíblia diz que Deus, Ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Quem estava lá? Ló, o sobrinho de Abraão. Deus ia destruir. Só que antes de Deus destruir, o que Deus faz? Deus comunica a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando Deus comunica a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz? Intercede a Deus pela vida dos homens. E esses homens incluem também o seu sobrinho. A intercessão de Abraão, a súplica de Abraão, a humilhação de Abraão foi tão profundo porque Deus estava indignado com o pecado daquelas duas cidades. Deus estava indignado, Deus estava irado com o pecado, a iniquidade daquelas duas cidades. Deus já tinha dado diversas chances, diversas oportunidades. Até anjo Deus já tinha enviado, e em vez de eles reconhecerem a bondade e a piedade de Deus, eles quiseram abusar dos próprios anjos. Tamanho era o grau de perversão, de imoralidade, de iniquidade que se encontrava as duas pervertidas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão levanta um clamor. Abraão levanta um clamor e se humilha. E Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Atenta para a humilhação. Atenta para a humilhação do seu servo. E salva a vida de Ló, a sua esposa e as suas filhas. A esposa só pereceu porque ela saiu de Sodoma, mas o coração dela ficou em Sodoma. O corpo saiu, mas o coração ficou. Por isso que ela olhou para trás. Porque não saiu o coração, saiu o corpo. E ela perece. Mas a humilhação de Abraão teve um peso e salvou a vida dos seus familiares. A Bíblia vai afirmar, no livro de Jonas, capítulo 3, que Deus ele ia destruir uma cidade. Deus ia destruir uma inteira. Deus ia destruir. Porque os ninivitas eles eram cruéis, famosos pelo empalamento, cruéis, bárbaros, hediondos. A forma de tortura que eles usavam contra os inimigos era singular. Eles eram peritos na arte da crueldade. Chegou o dia da cobrança, do acerto de contas. E antes de Deus cobrar, o que Deus faz? Deus envia um emissário. Porque sempre, antes de Deus ele cobrar, ele punir o pecado do homem, ele leva o arauto para comunicar o homem e chamar o homem ao arrependimento. Antes de Deus cobrar o pecado do homem, o erro do homem, ele leva o arauto, comunica o homem e convida o homem ao arrependimento. Foi o que Deus fez com Nínive. Deus ia punir, Deus ia cobrar o erro deles. Eles iriam ter que pagar. Só que antes de Deus fazer, Deus chama Jonas. Jonas se esquiva, não quer ir. A história vai dizer que Jonas tinha um problema particular com os ninivitas. Por isso que ele se esquiva.
Há quem diga que em umas daquelas destruições que os ninivitas efetuaram, invadindo assim a cidade que Jonas morava, residia, em uma dessas invasões, os pais de Jonas foram assassinados pelos ninivitas. Isso é histórico, eu estou falando aqui é história, tá? É argumento extra-bíblico. Por isso que você vê a relutância. Quem já leu o livro de Jonas percebe que ele reluta, ele resiste, ele não quer pregar para o ninivita. Perceba que mesmo depois de pregar, ele não quer que ele se arre. Ele não quer. Por quê? Porque ele queria ver Deus mandar fogo do céu e matar. É o mal do ser humano, né, irmãos? É o mal do ser humano, irmão. É o sentimento de vingança. É o sentimento de vingança que impera. Me fez o mal, vai ter que pagar na mesma moeda. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele se esquiva, ele se esquivou tanto, ele resistiu tanto, que a mensagem que Jonas pregou, uma das mensagens mais rápidas da Bíblia, irmão. Ele pregou correndo dentro da cidade. Aleluia. Ele pregou correndo, ainda 40 dias em Nínive será submergida, será destruída. Ele prega correndo, ele não pregou nem andando não, correndo, para que o povo não visse direito. Irmão, mas quando Deus quer salvar, Ele salva, irmão. Você olha para uma pessoa, não, aquele dali já era, aquele tem que morrer. Não, aquele já morreu, já acabou. Não tem jeito para ele não, rapaz. Não tem, aquele dali tem que morrer, ele tem que ser uma morte feia. Que ele não escapa não, tá entendendo? Aí passa 10 dias, tu vê o cara com a Bíblia na mão, Deus abençoando, Deus prosperando, Deus fazendo crescer. Rapaz, miserável, não morreu, rapaz. Era para ter morrido, rapaz. Eu doido para ir lá no velório dele tomar um chazinho com bolacha. Tem pessoa que é assim, pô. Ela aumentava, tem pessoa que é assim. Eu doido para ir no velório comer um chazinho lá com a bolacha, mas né? E aí? Já foi tarde. Era para ter ido. Mas o amor de Deus, irmãos, ele é inexplicável. Glória a Deus, aleluia. É inexplicável, né? Ele prega correndo, não quer que os ninivitas se arrependam, mas Deus pega mesmo aquela mensagem, porque Deus só quer que você pregue, deixa que o resto Ele faz, irmãos. É por isso que eu sou completamente, irmãos, de desacordo. Aqueles pregador que prega quer forçar a pessoa a confessar o Senhor Jesus Cristo. Para mim isso não é conversão. Para mim isso é pressão psicológica. Pressão psicológica. Eu pregar uma palavra e ficar forçando a pessoa, constrangendo a pessoa a confessar o Senhor Jesus Cristo. Não. Sequer tem que ser de coração, de livre e espontânea vontade. Prega correndo. Mas Deus é misericordioso e é bondoso. Pega a mensagem que Jonas prega correndo. Ele prega correndo para ganhar tempo, sobe o monte, fica lá em cima do monte, olhando para a cidade e contando as horas. Cadê Deus? O fogo? Manda fogo aí. Cadê Deus? O fogo? Cadê o fogo? Aí Deus traz a triste notícia para Jonas, que não ia destruir. Sabe por quê? Olha o que foi que os ninivitas fizeram, irmãos. O único episódio bíblico, você vai ver, até os animais jejuaram. Até os animais, abre a Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas. Para tu ver, até os animais. Nós estamos perdendo até para os animais. Né? Até os animais jejuaram. Glória a Deus. Versículo 7 do capítulo 3 do livro de Jonas. Aleluia. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estejam cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O único versículo da Bíblia que fala que até os animais jejuaram. Até os animais jejuaram, e a misericórdia de Deus foi lá. Irmão, a humilhação, ela é algo inexplicável. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você se humilha diante de Deus, irmãos, acontecem coisas inexplicáveis. Irmãos. Aleluia.
Coisas que aos olhos humanos eram impossíveis de acontecer. Deus visita com bondade, Deus visita com misericórdia, Deus visita com a compaixão. Ele abraça, Ele perdoa, Ele restitui, Ele restaura, Ele levanta, porque a humilhação tem esse poder. A humilhação tem esse poder. Agora eu vou falar de outro homem que também começou bem, mas um dia ele tropeçou, foi tomado por uma enfermidade mortal. Isaías capítulo de número 38. Ele foi tomado de uma enfermidade mortal, estava quase morrendo. Aí chega o profeta, que era seu amigo, mas ele sabia separar a amizade e a vocação que Deus tinha na vida dele. O profeta Isaías chega para ele e diz: ó, coloca a casa em ordem, porque ó, já era, meu filho, cidade do pé junto, já vai, tá? Coloca a sua casa em ordem, se endireita, oração da reconciliação, pede perdão direitinho, que papai vai te recolher, papai vai te levar, tá bom? Se ajeita antes. Eu vim aqui para essa mensagem da parte dele, encerrou o assunto, vou para casa. O profeta passa a mensagem, ele estava deitado. O rei Ezequias estava deitado, ouviu essa mensagem dura. Ele sabia que Isaías era um profeta de intimidade. Isaías não era profeta de estar brincando com aquilo que Deus falava. Não, só falava quando Deus mandava encerrar o assunto. Ele passou a mensagem e o rei Ezequias sabia que o negócio era sério. Quando ele percebe que não tinha para onde correr, ele se lembra desse recurso. Só tem um caminho agora para me permear. Só tem uma alternativa: humilhação. Deitado mesmo, porque ele não podia se ajoelhar. Deitado, ele vira o rosto para a parede. Ele começa a orar, começa a chorar e começa a pedir a Deus uma nova chance. Começa a pedir a Deus uma nova oportunidade. Ele implora, ele clama. Deus tinha acabado de falar que ele ia morrer, mas a humilhação do homem foi tão profunda, foi tão forte, que Deus voltou a palavra atrás. Deus voltou. O profeta ainda não tinha saído do palácio quando Deus bradou no coração do profeta e disse: meu filho, volta lá, volta. Graças a Deus que o profeta tinha sensibilidade, né, irmãos? O profeta tinha intimidade com Deus. Porque, imagine, você chega a falar algo que Deus mandou, 15 minutos depois Deus manda tu ir lá e dizer outra coisa. Se tu não tem intimidade com Deus, como é que vai ficar o teu psicológico, o teu emocional? Glória a Deus. A dúvida vai querer imperar na tua vida. Por isso que se tem intimidade, sensibilidade. O profeta tinha certeza que era Deus que estava falando com ele. Por isso que ele ouve a voz de Deus, vai lá e faz aquilo que Deus mandou. Por causa da humilhação de Ezequias. Que humilhação tremenda. Que oração foi essa, irmãos? Que a Bíblia não traz em detalhe. Mas que oração profunda que esse homem fez. Aqui você percebe, irmãos, que a humilhação, ela tem um poder grande. Grande, irmãos. O poder que a humilhação tem é tão forte, que Deus falou para Ezequiel: ó Ezequiel, meu filho, quando eu falar a uma nação, quando eu falar a um povo, que eu vou destruir aquele povo, que eu vou fazer um mal àquele povo, e se aquele povo se arrepender dos seus maus caminhos, se aquele povo me buscar, se aquele povo se humilhar diante de mim, eu também me arrependerei do mal que eu traria sobre aquele povo. Glória a Deus. A humilhação é uma ferramenta que nós temos, mas a humilhação ela só surtirá efeito quando ela for sincera, profunda. E quando essa humilhação gerar em nós mudança, Glória a Jesus. arrependimento profundo, busca profunda. Para que exemplo maior, irmão, do que Manassés? Um homem desse daqui, trazendo para o contexto atual, era prisão perpétua, era eutanásia, era corredor da morte, não escapava. Mas a misericórdia de Deus o alcançou por causa da sua humilhação. É sério, irmãos. Nós vimos o exemplo dele, e eu vou contar um exemplo agora de Uzias, que é o oposto. Uzias começa bem, cresce meteoricamente, vai lá em cima, explode em reconhecimento, em honra, em respeito. O homem alcança fama,
fama, poder, prestígio. Mas um dia ele erra. Porque isso acontece. Eu erro, tu erra, juntando moral, nós. Quem não erra, levante a mão. Para nós fazer um altar para você. Todos nós erramos. Erramos ou não? Erramos. Então, ele errou. Aí o sacerdote chega lá e diz: Uzias, tu errou, não era para tu ter entrado dentro do santuário, em lugar santo, para queimar incenso perante o Senhor. Isso daí compete os filhos de Arão. Não é a tua jurisdição. Sai daí, Uzias. E em vez do rei Uzias se humilhar, reconhecer que estava errado, o que ele faz? Empina o nariz, incha o peito e não quer reconhecer. Aí Deus disparou do céu, feriu ele na hora com lepra. E a Bíblia, irmão, ela é rica em detalhe. A Bíblia faz questão de dizer: morreu Uzias leproso. Morreu? E morreu? É o resultado de quem não se humilha. Vai se humilhar ou bate? Se humilha. Desce na presença de Deus. Use essa ferramenta poderosíssima, que é a ferramenta da humilhação. E tu vai ver Deus te restaurar, Deus te levantar, Deus te fazer algo, coisa tremenda, extraordinária na tua vida pelo poder da humilhação. Glória a Deus. Nós temos essa ferramenta que nós podemos usar livremente, que o Senhor nos deu, nos concedeu. Usa. E com certeza os céus vão te alcançar com a bondade e a misericórdia dele para a tua vida. Que nós possamos seguir o exemplo dos ninivitas, que se humilharam, de Abraão, que se humilhou, do rei Davi, que também se humilhou. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 51. Davi comete aquele pecado que, se você ler na lei, era um pecado digno de morte. Quem lê a Bíblia entende. Os pecados que Davi cometeu dentro da lei eram pecados dignos de morte. Mas o que ele faz? Ele se humilha. Ele desce. Ele busca arrependimento. Aí Deus vai lá e perdoa. Deus vai lá e perdoa. Porque ele buscou, porque ele se arrependeu, porque ele se humilhou. Então vamos se humilhar diante de Deus, buscando, pedindo a Ele a nossa restauração, que Ele vai nos restaurar, Ele vai nos renovar, Ele vai restituir aquilo que nós perdemos, Ele vai restituir, Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas pelo poder da humilhação. Não importa onde você se encontra, não importa o estado que você está, não importa, usa a ferramenta da humilhação, e tu vai ver Deus te levantar de uma forma tremenda, Deus restaurar a tua vida em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todos os quesitos. O que Deus fará será coisas extraordinárias para a glória do nome dele, através da ferramenta da humilhação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Dá uma pausa ali, vai. Amém, amados? Amém. Deus abençoe.